Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e, como eu já venho falando, foi lançado o livro do projeto Orais Sem Cessar, As Sete Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você adquirir já está disponível no nosso site. E para você que acompanha o projeto Orais Sem Cessar em outro país, o livro com capa comum já está disponível também no site da Amazon. Bem, nós estamos estudando o livro de Atos. Nós vimos nas últimas aulas, na última aula, a respeito de Matias, né, que foi escolhido no lugar de Judas. Como foi o Pentecoste, né, todos reunidos ali no mesmo lugar, ali no cenáculo, falando, né, em línguas de fogo. Hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre o dom de línguas, né, as línguas estranhas e o sermão de Pedro ali no cenáculo. Mas antes eu quero te dizer, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem eu te convido a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, nós vamos começar hoje pelo dom de línguas. No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 5 está escrito: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, se juntou a multidão, né? Que se possuiu de perplexidade, ou seja, eles ficaram perplexos, atônitos com o que estava acontecendo, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Que quer que quer isto dizer? Perguntavam, né? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Bem, milhares de judeus, como nós acabamos de ler, vindo de todas as partes do mundo, né, se encontravam ali nesse cenáculo e, claro, todo mundo ficou, no mínimo, perplexo, curioso, atraído pelo esse misterioso primeiro som que eles ouviram, como de uma tormenta, como está escrito, né, na passagem ali já em Atos no capítulo 1. Além, depois de ouvir esse barulho, começaram a ouvir o que os discípulos estavam revelando ali no seu próprio idioma, né, na sua língua materna. Além disso, a multidão curiosa, né, ainda presenciaria ali o mistério que, para os que não conhecem o falar em línguas estranhas, ou línguas de fogo, como está escrito, né, ficaram ainda sem entender o que estava acontecendo. Até nos dias de hoje, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que não conhecem ainda ao Senhor, que não têm essa intimidade, quando vê alguém falando em língua, a impressão de que eles têm que aquilo é uma zombaria, né, que aquilo não existe, que invenção da cabeça das pessoas. Nos dias atuais, nós vemos muita gente zombando, né? Muito meme ainda nas redes sociais. Imaginam naquela época que foi a primeira vez que eles tiveram esse contato com essas línguas de fogo, essas línguas estranhas, né? Então ali os viajantes, né, claro, estavam perplexos ao notarem que os galileus, seguidores de Jesus,
não estavam falando no seu idioma, mas em outras línguas, né? E essas outras línguas ainda era o idioma deles, dos tais viajantes, né? Mais intrigados ainda, os viajantes ficaram, eu imagino, né? Ao perceberem que podiam cada um ouvir na sua língua e entender o que estava sendo dito, né? Ali falado pelos galileus que não falavam, claro, aquela quantidade de língua, mas que na verdade eles estavam ali sim cheios do Espírito Santo de Deus, né? E que foi o Espírito Santo que fez toda essa proeza. O que aconteceu em Pentecostes, né, retrata os dias atuais, nem mais nem menos. Assim como alguns foram impactados, né, pelo Espírito Santo, outros zombavam. E é bem verdade que atualmente os dons, né, especialmente, excepcionalmente, o dom de línguas, tem sido usado sim, de forma leviana. E ultimamente virou inclusive motivo de escárnio. Né? Quando a gente vê na internet, então, Deus do céu, virou motivo de escárnio. Né? Nada que já não tivesse sido alertado pelo próprio apóstolo Paulo, né? Como ele disse, está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3 começa dizendo assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, que é o que estava acontecendo lá, né, e que acontece nos dias de hoje, e todos se puserem a falar em outras línguas, né, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, né, pessoas que não conhecem a Deus, que não estão habituadas ali com o mover do Espírito, não dirão porventura que estáis loucos? E esse é o motivo do escárnio, né? E hoje em dia, com esse negócio de rede social, piorou a situação, porque a informação corre muito rápido, né? É transmitida muito rápido, divulgada numa velocidade e possui um alcance inimaginável. Então, sim, hoje em dia, o dom de línguas virou motivo de escárnio, até primeiro porque tem sim também sido usado de forma leviana, é, é, infelizmente, né, não mais como dom do Espírito, mas até às vezes como uma forma de poder mostrar, né, que eu sei, eu sou, enfim. Então, claro, ali, como nos dias de hoje, também aconteceram as diferentes reações. Imagino que para os judeus estudiosos da palavra, né, apesar de já terem estudado sobre como Deus manifestou o seu poder ali, por exemplo, em Elias em Horebe, no grande vento forte, no fogo, e de como o profeta foi elevado ao céu num redemoinho, separado de Eliseu por um carro de fogo, com um cavalo de fogo, ainda também estavam sem entender o que estava, né, ali acontecendo. Eles já tinham falado desse acontecimento, mas talvez ali naquele momento não fizeram essa. Linkaram esse acontecimento atual com o que já tinha ocorrido. Deviam sim, com certeza, estar se indagando o que seria toda aquela manifestação, que era totalmente nova para eles, né? Principalmente essa de falar em línguas. E mais ainda, não por profetas, porque antigamente toda essa demonstração do Senhor era designado por uma pessoa para uma pessoa específica que transmitia para o resto do povo. Mas ali não, era o próprio povo que estava sendo usado pelo Espírito Santo, né? Os próprios discípulos que faziam parte do povo, né? Então eu imagino que além de maravilhados, estavam sim confusos, né? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então se indagavam, né? Procurando ali uma resposta, como eles mesmos disseram. O que quer isto dizer? E no meio ali da multidão ainda havia, claro, os que zombavam dizendo, estão embriagados, né? Porque que bobagem, que palhaçada é essa? Que nem nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, como temos visto na internet aí, em um monte de zombaria, né? De pessoas ali, se estão ou não falando em língua, se é verdade ou não, sempre tem do outro lado aqueles que estão zombando. Aos que disseram, né, que os discípulos estavam embriagados, então Pedro, né, no sermão ali no discurso, Pedro se levanta ali para defender, toma ali uma posição de autoridade, né, uma posição de empoderado ali pelo Espírito para falar com ousadia, sem temor,
literalmente confrontando o povo, né? Então Pedro responde a essas pessoas: estes homens não estão embriagados como vós pensais. Por isso, a nossa responsabilidade, né, também de tratar das coisas santas com esse devido temor e não profanando o nome de Deus, porque quando Pedro levantou com essa autoridade, é, eles, ele os fizeram o ouvir, né? Quando ele falou, não, não, não é bem assim. Ele passou credibilidade para as pessoas. E não é o que tem acontecido ultimamente, né? A gente vê pessoas caindo em contradição, fala uma vez fala uma coisa, fala que é o espírito, aí depois quando é confrontado a pessoa não dá outra resposta e fica um disse que me diz bem, não é, na verdade não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer. E Pedro não, Pedro levantou com autoridade e disse: essas pessoas não estão embriagadas, porque se o verdadeiro mover de Deus, né, traz julgamento dos incrédulos, o verdadeiro mover de Deus traz julgamento dos incrédulos. Imagina aquele mover que o homem tenta convencer os outros que é de Deus. Complicado, né? Porque a pessoa que está ali do outro lado, o incrédulo, não se deixa enganar. Ele não é bobo, né? Não é uma trouxa. Tá vendo que a pessoa tá querendo se fazer, né, de abençoado, usado, profeta, enfim. É bem verdade que nós não devemos, né, suprimir o agir do Espírito Santo, muito menos atuar como se tivesse sendo usado, muito menos atuar como se tivesse sendo usado, né? E ele, que quer isto dizer? Esta era uma pergunta relacionada ao mover do Espírito Santo naquele lugar, através do dom de línguas, né? E sim, e aos que fizeram essa pergunta, Pedro respondeu citando o profeta Joel, quando Joel fala que nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, quando Pedro tomou a palavra ali, usou de autoridade, de conhecimento, ele demonstrou aos incrédulos, né, que tinha conhecimento da palavra do Senhor e deu uma explicação plausível pela qual eles, talvez muitos, não só deixaram de zombar, como muito provavelmente acreditaram quando ele ainda citou a palavra, né? Dando ali uma resposta coerente com o contexto bíblico, né? Foi transformador esse sermão de Pedro, foi transformador o Pentecoste ali na vida, né? Daqueles que presenciaram a tal ação do Espírito Santo. No próprio Pedro, ele deve ter sido tão cheio do Espírito Santo que teve essa ousadia de falar com autoridade, né, de citar a palavra, né? Pedro, aquele Pedro que até então tinha negado Jesus, que era inconstante, impossível, foi ali transformado com autoridade, né? Então ali, como está escrito na palavra, então se levantou Pedro, né? Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, os advertiu. Nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Pedro explicou, né, aos zombadores que os apóstolos e os demais companheiros que estavam ali sendo usados pelo Espírito não estavam embriagados, porque principalmente ele deve ter citado: o judeu não tocava em bebida, em vinho, né, antes ali da adoração matinal. Ainda deve ter explicado, né, aos que queriam saber da verdade o que estava acontecendo, que era o cumprimento da profecia ali de Joel, mediante a qual, nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu espírito, não apenas sobre alguns profetas, sobre algumas pessoas específicas, mas sobre todas as pessoas, sobre
toda a carne, como está escrito, sobre toda a carne. E ali ele quis demonstrar, está sendo cumprida aquela profecia. Então, a partir de hoje, não mais ficaremos dependentes de uma pessoa receber e nos repassar. A partir de hoje, nós também podemos receber, nós também estaremos aptos a falar com o Senhor, a sermos usados pelos dons espirituais, a recebermos o Espírito de Deus nas nossas vidas. Né? Eu imagino ali a total compreensão dele de todas as coisas naquele momento. Né? Porque nos últimos dias acontecerá. Né? Ele falou ali, nos últimos dias acontecerá. Essa frase traz a referência, né, do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, e findará no glorioso dia do Senhor, o dia pelo qual nós esperamos, né? Nos finais dos tempos. Não há em todas as profecias uma que seja tão completa como essa profecia do profeta Joel, onde ele fala sobre um Pentecostes duplo, encerrando, né, na era da igreja. Começou ali em Pentecostes e se encerrará na era da igreja um novo Pentecostes, um derramar sobre toda a carne. Um outro fato da profecia de Joel, né, é esse derramamento do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre toda a carne. Não mais alcançando apenas uns específicos, mas que a sua graça será abundante. Como no profeta Abacuque tem, eu acho que no capítulo 2 ele fala assim: como as águas cobrem o mar, assim o Senhor nos promete encher a terra da tua graça, como as águas cobrem o mar. Né? E isto é sobre todo o povo de Deus, né? Todo aquele que está na presença do Senhor, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Né? Ali no tema do sermão de Pedro, Pedro demonstra nas suas falas, né, explicando ali os ouvintes, principalmente os que não criam, dizendo, dirigindo a palavra dele aos varões israelitas, né, diretamente ali na consciência dos ouvintes, dando explicação, citando a palavra, né, e não como se fosse uma fábula, como se ele estivesse falando dele mesmo, de conhecimento próprio, ou daquilo que ele pensa ou que ele acha, mas dando demonstração de poder ali através do poder dado a eles naquele momento. Né? Deve ter sido, imagino que maravilhoso. É, na verdade, maravilhoso para quem já passou por esse tipo de experiência dentro da igreja, que já teve ali um contato com uma revelação verdadeira, sabe como é impactante, né? A palavra do Senhor, a revelação, o verdadeiro mover de Deus. Como ele diz ali, né, Pedro, como vós mesmos sabeis, assim como para nós hoje em dia, como nós mesmos sabemos, né? É, aqueles que conhecem, Pedro falou com eles, como vós bem sabeis, ele estava referindo à palavra, né? Ele não baseou a sua fala em lenda, mas em fatos reais, que foram revelados ali através da palavra de Deus, que era conhecida do povo, assim como nós, como ele falou com ele assim, como vós mesmos sabeis, como nós hoje mesmo sabemos, também através da palavra de Deus. Tudo aquilo que foge da palavra do Senhor, sim, devemos desconfiar. E que seja a pessoa se disser que ela é profeta, que ela é missionária, que ela é enviado do Senhor, não importa o título. Se ele fugir da palavra, sim, devemos desconfiar. Então, apesar de Pedro, né, não ter como expor a prova da ressurreição, inclusive, eu imagino que uma das coisas ali, Pedro continua no capítulo 2 do livro de Atos, né, dando no seu sermão, falando para o povo, né, esse Jesus, aquele a qual ele começa contando a história lá desde Davi, que morreu, ressuscitou. E claro, Pedro não tinha como dar-lhe uma prova da ressurreição, porque quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos lembrar que foi obrigado a ser espalhado no meio do povo que os discípulos haviam levado o corpo de Cristo do túmulo. Né? Era para que as pessoas não acreditassem que o Senhor tinha sido
tinha ressuscitado. Então, Pedro falou ali com autoridade, afirmando que Cristo havia ressuscitado, citando as Escrituras, mostrando ali realmente o mover do Senhor, o mover do Espírito, cumprimento, inclusive, de tudo aquilo que o Senhor falava, de tudo aquilo que o Senhor pregou, de todos os sermões do Senhor, né? E ouvindo eles isso, com a palavra fala que eles compungiram-se em seu coração. Pedro estava tão cheio do poder que ele conseguiu convencer as pessoas, né? Eles se compungiram, eles se arrependeram, eles entenderam a palavra, compreenderam com o coração e perguntaram aos apóstolos: então, o que faremos agora? Está escrito assim: que faremos, varões, irmãos? Chama inclusive os discípulos de irmãos. Que faremos, varões, irmãos? Então Pedro ali continua, face a essa indagação, essa compungida, né, dessa multidão compungida ali, arrependida, com um verdadeiro conhecimento, com um coração quebrantado, né? Fizeram ainda essa pergunta: e agora, já que é assim, já que é isso, o que nós vamos fazer? Então, Pedro respondeu ali, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né? Para para a remissão dos vossos pecados, né? E assim também vós recebereis o dom do Espírito Santo. Está escrito, né? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, né? Para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, veja bem como um verdadeiro mover do Senhor consegue convencer os corações. O resultado ali do sermão de Pedro é que eles aceitaram a palavra, foram batizados, havendo ali um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a palavra fala que tinha quase 120 pessoas. E no final do dia, depois de toda essa manifestação, termina ali o capítulo 2 falando um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, né? Olha só o resultado de um sermão onde o pregador era realmente o porta-voz do Espírito Santo. Como é diferente quando a gente vê ali como quando o Senhor realmente está agindo no lugar e quando é mesmo vindo da mão dos homens. Começou o livro falando que na manhã era quase 120 pessoas e antes de findar o dia o número aumentou para quase 3.000 pessoas, para quase 3.000 almas, né? É engraçado como o Senhor trabalha em todas as coisas, porque ali na vinda do Espírito Santo estava iniciando, né, a vinda da graça a todas as pessoas, o derramamento da graça. Quando a gente vê, quando Moisés desceu com as tábuas da lei pela segunda vez ali do monte, né? A primeira vez, na verdade, na segunda vez não, na primeira vez, quando Moisés, quando a lei foi proclamada e que as pessoas fizeram o bezerro de ouro, né, irritaram o Senhor, quase 3.000 pessoas foram mortas. Nós podemos ler isso no livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 28. E caíram ali do povo naquele dia umas 3.000 homens. A primeira vez que a lei foi pregada, né, foi proclamada, caíram do povo quase 3.000 dias. E da mesma forma, da primeira vez que a graça foi anunciada, que o Espírito Santo veio, quase 3.000 também foram salvos e batizados no mesmo dia. Ali o Senhor estava fazendo exatamente como Cristo fez com Pedro. Houve o pecado, ele negou Jesus 3 vezes, Jesus deu a ele a chance de dizer que o amava 3 vezes. A lei foi anunciada e 3.000 morreram, a graça foi anunciada e 3.000 foram batizados. Como o Senhor mostra ali a sua misericórdia, a sua redenção, o seu conserto, literalmente consertando aquilo que estava de errado, né?
E é o batismo na água que dá esse nosso testemunho de fé em Cristo, pelo batismo que somos admitidos à comunhão da igreja, que somos reconhecidos publicamente entre os fiéis. O estudo da palavra é maravilhoso porque às vezes a gente esquece desses detalhezinhos. Nossa, é mesmo, morreram 3.000 quando a lei foi dita, né? Quando a lei foi ali proclamada, mas foram 3.000 salvos quando a graça também foi proclamada. É maravilhoso podermos estudar a palavra. É triste perceber que poucas são as pessoas que têm interesse realmente no conhecimento da palavra do Senhor. Eu te agradeço por estar aqui comigo e quero te dizer que por hoje é só. Mas eu venho te pedir, te convidar a acompanhar as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar. Até a próxima aula.